Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Jornada da Pintura Bauer. Nessa jornada, nós vamos pintar juntas esta peça aqui que eu criei em homenagem ao Dia das Mães. Nessa primeira aula, eu vou te contar sobre todos os segredos da pintura Bauer e nós vamos também fazer juntas a transferência do risco para essa peça e vamos começar a pintar as folhas. O meu nome é Tina Laus, eu sou artista e professora da pintura Bauer e eu ensino mulheres a fazerem peças incríveis como essa, com alegria, com tranquilidade, mesmo que elas nunca tenham pintado antes. Meu nome é Nísia, eu moro em Goiânia e sou professora aposentada. Eu sou a Terezinha Berenice Bexheimer, eu moro na cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou uma professora aposentada já. Eu sou a Vivian, moro em São Bento do Sul e a minha atividade hoje, sou aposentada. Sou Liamar, eu moro em Pouso Redondo, Santa Catarina. Atualmente estou em licença, mas eu sou assistente técnico pedagógico, eu trabalho em uma escola estadual. Na jornada eu falei, eu vou fazer, com a cara e a coragem, porque eu sempre achei que eu não nasci para pincel e para tinta. No passado, eu já tinha feito pintura em tecido e eu amo pintar. Aí nós começamos as pinturas lá e eu pensei, isso não é para mim não. A minha mão é meia rija, não vai dar esse negócio. Pensei, olha, é isso que eu quero, mas eu não era muito ligada à pintura. E eu percebi assim que não era tão difícil de aprender. E daí que eu vi que tu estava oferecendo então um curso, assim, fiquei pouco com medo, eu pensei, meu Deus, mas e agora? Será que eu vou conseguir? Quem foi o meu avaliador foi o meu marido, então eu coloquei assim, esse foi o primeiro e esse agora foi a minha segunda vez. Então, que eu comecei então a pintar latinhas e vasinhos, né? E fui treinando. Me dá vontade até pintar as paredes, as portas aqui em casa também. Não é à toa que o nome da nossa comunidade é louca. É louca, né? Eu acho que eu também já sou louca do Pelo Bauer. Um escolhe como realmente uma renda para si mesmo ou para sua família, mas eu iniciei mais com uma terapia, em vez de pagar um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, eu invisto em mim e ainda dou de presente o meu tempo, minha dedicação, o meu carinho para alguém. Eu quis não queimar etapas. Aí eu comecei acompanhando pelo curso, fazendo as vírgulas com lápis. Isso aqui a gente fez, olha, As a flores. rosa, aqui atrás tem as minhas vírgulas, Tina. Deus, que desespero, né? Elas ficavam mal terminadas. Eu ficava desesperada com isso aqui, sabe? Quando eu olhava, eu digo, não vai dar, isso não vai dar certo. Mas aí foi. E quando nós terminamos o nosso projeto de formatura, olha só. Olha, me surpreendeu, eu consegui fazer essas peças que eu estou fazendo, né? Pintar o que eu estou pintando, essa é a minha surpresa, porque quando eu falei daquelas minhas pinceladas ali, eu jamais imaginava que eu iria conseguir fazer, por exemplo, esse cardeal aqui, ó, né? Ai, que graça na moldura. Lembra que tu falaste? Daí eu fiz assim agora, fazer este aqui que você fez aquele workshop, lembra? Do ano passado. Que eu amo essa peça aqui de Páscoa, amo de paixão. Então tem muitas outras que eu fiz e eu não acreditava que eu ia conseguir, sabe? Porque eu também não sabia nada. Eu também não, eu estou entrando da mesma forma que elas e cheguei lá e fui incentivada pelo grupo, por você, a pintar. E todas elas, e que eu vi, testemunhei, todas elas conseguiram. E nenhuma desistiu. Então, eu creio que se alguém vê e tem vontade, o desejo, entra e experimenta. Sem experimentar,
vai chegar lá atrás, ou num outro momento, e vai dizer assim, por que eu não fiz? E aí eu peguei a plaquinha. Olha só, linda, linda, linda. Tá lá no meu cantinho do café. Ficou muito linda. A tulipas, rosas, tudo ali, né? Orquídeas. Para mim, eu olho assim, eu tenho um orgulho, igual olha essa tábua. Eu fico tão orgulhosa de mim mesma. É uma satisfação, né? Porque é algo que saiu da gente, né? É eu quem fiz, não é comprado, é diferente. Porque comprar algo e dar, você vai lá e escolhe com carinho, você coloca carinho. Mas quando você produz, você está pensando naquela pessoa o tempo todo e está fazendo ali para ela, né? Então não dá para nem mensurar, é um carinho diferente. Fazer uma peça e dar para alguém. A pintura Bauer, ela surgiu no século XVII, na Alemanha, quando a região ainda se chamava Sacro Império Germânico, após a Guerra dos 30 Anos. Essa guerra ela ocorreu entre protestantes e católicos e durou de 1618 a 1648. Após esses 30 anos de conflito, as cidades, as regiões, ficaram muito destruídas, as casas, os castelos. Então, os nobres começaram a contratar artistas para pintarem e restaurarem seus castelos. Porém, os agricultores, as pessoas do campo, não tinham condições de contratar esses artistas para pintarem as suas próprias casas. Eles mesmos começaram um movimento popular, algo que começou muito singelo, e que foi tomando conta da região. Várias famílias começaram a pintar elas mesmas as suas casas, os seus móveis, soleiras de porta, batentes de janelas. Com isso, surgiu a pintura folclórica, chamada Bauer-Malerai. Bauer quer dizer agricultor, Malerai quer dizer pintura. E a gente traduz Bauer-Malerai como pintura campestre, pintura dos agricultores, pintura dos homens do campo. Dessa forma, a gente chama a pintura Bauer. Então, pode-se concluir que a pintura Bauer-Malerai é uma pintura de origem folclórica, de origem camponesa. Eu sempre me interessei muito por trabalhos manuais, por artesanato. Eu comecei há alguns anos a fazer pintura com decoupage, que a gente faz uma pátina, na peça de madeira, de MDF, e depois aplica um guardanapo e, por último, enverniza. Depois da decoupage, eu passei para a técnica de scrapbooking, que é uma técnica americana, onde a gente utiliza papel, botões, lacinhos, faz aqueles álbuns, de fotografia. E eu sempre fui muito apaixonada, por esses trabalhos manuais. Só que eu ainda sentia muita falta de algo que eu pudesse utilizar mesmo no dia a dia, além de ser algo decorativo, de peças utilitárias, que eu pudesse eventualmente até molhar, enfim. E aí eu comecei a buscar, então, outras técnicas de artesanato. Eu queria também criar as minhas próprias estampas, Talvez pelo fato de eu ter sido arquiteta durante muitos anos, eu realmente buscava algo em que eu pudesse criar desde o início, desde o zero. Eu moro em Florianópolis, capital de Santa Catarina, e aqui na minha região, na região catarinense, nós temos muitas cidades de origem de colonização alemã. Até o meu sobrenome mesmo, Laus, é de origem alemã, da região do Tirol. E eu me identifiquei muito com a pintura Bauer nessas cidades dessas regiões. A partir de então, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, a fazer pesquisas na internet, para entender um pouco melhor dessa pintura tão linda de origem alemã, com a qual eu me identificava bastante. Eu acabei então encontrando uma professora aqui em Florianópolis, e a promessa dessa professora é que eu sairia na primeira aula já com a peça pintada.
Aí o que aconteceu? Ela começou, pegou a minha peça, ela mesma pintou a peça para mim, então eu saí com a peça pintada, só que eu mesma não aprendi nada. Então, às vezes, quando você tenta aprender algo novo e não consegue, e você se frustra, na verdade, a culpa não é sua. Normalmente, o problema é o método, é a didática que está sendo usada com você. Nem todos os professores, as professoras, têm a didática certa, nem todo curso tem a didática correta, a maneira correta de ensinar o aluno. E aí o aluno tem dificuldade de aprender e acaba desistindo, que foi o que quase aconteceu comigo. Eu quase desisti porque eu via que eu não estava conseguindo pintar o Bauer por conta do método que essa professora estava usando comigo. Eu não estava conseguindo evoluir, aí eu decidi por conta própria comprar um bloco de papel, levar esse bloco de papel para a aula. Para mim era importante eu começar a aprender a pintura Bauer desde o início, desde as primeiras pinceladas, porque a pintura Bauer ela tem 3 pinceladas principais. E quando a gente sabe fazer estas pinceladas principais, a gente consegue então passar para a próxima etapa, que é a pintura das flores, dos motivos, né, das folhas. E aí então, a partir daí, conseguir fazer uma composição mais complexa. Quando eu fiquei bem mais segura que eu já estava conseguindo fazer as minhas pinturas das flores, as minhas composições, foi então que eu tive coragem e fiz a minha primeira pintura numa peça de madeira. Quando eu percebi, eu estava fazendo pinturas lindas, estava fazendo peças incríveis, estava super feliz, eu estava me sentindo realmente capaz, eu estava vendo que sim, que eu conseguia pintar o Bauer, que era possível. Eu queria falar agora com você, que é a primeira vez que está me assistindo, que vai fazer uma aula de pintura Bauer. Eu vou dar uma dica bem importante, que valeu muito para mim, que eu tenho certeza que vai valer muito para você também. Não tente começar agora com uma peça de madeira ou uma peça de MDF. Coloca a sua pecinha de lado, pegue um papel, pode ser cartolina, papel canson, pode ser um papel cartão, até mesmo papelão, gente, pode ser até uma caixa que você corta um pedaço da caixa e você vai começar os seus treinos nesse pedaço de papel. Porque aí você vai poder errar, fazer de novo, muitas vezes, e você vai treinando nesse pedaço de papel, e quando você se sentir realmente segura, aí então você passa para uma peça de madeira, uma peça de MDF. Quando eu percebi, eu estava ensinando as minhas amigas a pintarem. Em 2021, em plena pandemia de Covid-19, criei então o curso, meu primeiro curso de pintura Bauer online, chamado Pintar, Criar, Amar. E eu comecei a ensinar mulheres a pintarem Bauer. Pessoas que nunca tinham pintado antes começaram a ter resultados incríveis. Hoje já são centenas de alunas que, aplicando o meu método, aprenderam a pintar o Bauer, sendo que são muitas delas pessoas que nunca tinham pintado antes. Então, eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Sara Cristina, eu sou funcionária pública do Estado, sou policial civil e conheci a Tina pela internet, porque eu estou em vias de me aposentar e eu sempre gostei dessa técnica de pintura. Eu já faço um trabalho de decopagem e pintura em caixinhas e faço também aquele trabalho de com stencil, mas eu sempre gostei da pintura Bauer porque eu conheci no Sul. Fui uma vez ao Sul do Brasil e conheci. E eu sempre achei lindo o trabalho de vírgulas, né? Quando eu fui, a menina me explicou que eram vírgulas e tal, e eu sempre achei bonito. Quando eu encontrei contigo, eu assisti acho que umas 2 ou 3 lives, aquelas que você faz na quarta-feira, e aí você estava abrindo a turma, então. Virei loucas do Bauer.
Eu assisti algumas lives, só assisti, não comprei papel, não comprei pincel, nada. Porque, assim, é uma técnica muito especial, né? Então, não é assim. Aí eu pensei, bom, eu vou começar a pensar em fazer alguma coisa. Aí você abriu a turma. Eu não pensei duas vezes. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a me inscrever nessa turma da Tulipa. Aqui, Tina, foi os meus treinamentos, ó. Olha os treinamentos. Legal! Tá Olha só, vendo? Olha lá. que bonitos! Bonito. Esse Mas é o tudo bem. começo, esses são os Esse é o primeiros. começo, esse é o começo. Nossa, tá Só super aquelas bem. primeiras. Não, mas ainda tem essas aqui, ó. Tá vendo? Que eu Aham, desenhei que fui treinando. aham, Aqui, ó, esse aqui é aquele do Feliz Natal. aham. Ah, no fundo Mas eu branco fiz no fica papel diferente. branco, tá vendo? É, Não, não aham, tá bom não, tio. Olha aqui a cabecinha do... aham. Tá vendo? Foi a mais. Eu vou fazer de novo, Penacho. eu já pintei uma... É, o penacho. Eu já pintei agora de verde, vou fazer no verde. E Uhum. esse aqui, que esse aqui, eu andei... A gente aprendendo é que a gente vê, né? Eu esbarrei em tinta, o gato passou em cima. Aí ele tá cheio de pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Peraí. Aqui, ó, tá cheio de pontinho. Ó, isso aqui é tudo. Esbarrei na tinta da mão, né? E a gente vai aprendendo essa diferença, mas ficou legal, eu acho. É, não, as vírgulas têm também bonitinhas. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a etapa de transferência do risco para a peça. O que é que você vai precisar? Você vai precisar então de uma peça, que pode ser uma peça de madeira, ou como eu falei, você pode também optar no momento por um pedaço de papel, de papelão, para que você faça os seus treinos, né, com mais tranquilidade. E o risco, que é o projetinho que nós vamos executar ao longo da jornada. Esse risco nós entregamos lá no material da jornada, que você pode baixar em PDF e imprimir. Você pode inclusive imprimir no papel vegetal. Depois que você imprimiu no papel vegetal, com uma impressora comum, jato de tinta mesmo, a minha indicação é que você recorte no formato da peça que você vai pintar. Nesse caso, a gente vai pintar uma peça no formato de coração, então por isso eu recortei o risco exatamente no formato da peça. Você vai precisar também de uma fita crepe, de um papel carbono branco e de um boleador, que é uma pecinha com um metal na ponta, para que a gente apenas pressione o risco e não fique riscando o risco. Mas se você não tiver um boleador, você pode fazer isso com um lápis, uma lapiseira ou uma caneta. Mas a vantagem do boleador é que você pode reaproveitar o risco várias vezes depois. Então vamos lá. Nós vamos pegar um pedacinho da fita crepe e você vai fixar essa fita crepe em duas partes, só que essas duas partes precisam ser aqui na parte de cima da sua peça. Por quê? Porque eu preciso que a peça fique com as pontas soltas para que a gente possa colocar o papel carbono embaixo e, conforme for passando o risco, for verificando se não faltou nenhuma partezinha para ser passada. Então, a gente sempre fixa em apenas 2 pontos e 2 pontos na parte de cima da peça, combinado? Você vai fixar sempre na parte de cima, então, da peça. O papel carbono, ele tem um lado que é o lado que faz a transferência e o outro lado não faz a transferência. Então, é importante você fazer um testezinho antes de começar para ter certeza que você colocou o lado correto do papel na peça, porque senão você vai ficar passando o risco inteiro, quando vai ver, colocou o lado errado, não transferiu nada. Então, você coloca aqui um pedacinho do papel, faz um teste, levanta e observa. Ah, ok, saiu, então pronto, podemos dar sequência. Ajeita direitinho aqui o papel
na peça e começa então a transferência devagarzinho, pressionando. Não precisa fazer uma pressão muito forte. A ideia aqui é apenas fazer uma leve transferência do risco, porque depois nós vamos pintar por cima desse risco. Esse risco, ele é apenas uma referência para a nossa pintura. Se você fizer com muita pressão, dependendo do tipo de base que você vai estar usando, se for um papel como um papelão ou de repente uma madeira um pouco mais mole, tipo pinos, essa pressão muito forte vai acabar vincando a peça que está embaixo. E a gente não quer isso, tá? A gente não quer fazer esse vinco, é apenas uma transferência de risco. Então, a gente pode fazer essa transferência de forma bem mais suave, sem pressionar tanto assim o boleador contra o risco. Ó, então eu levanto, olho, tá ali, tá transferindo, ok, venho, tá? Mantenho a peça no lugar e faço a sequência, então, da transferência com calma, com tranquilidade. Eu queria também falar para vocês que eu levei 2 anos para começar realmente a fazer as pinturas. Desde 2017 até 2019, foram 2 anos adiando. Arrumando desculpas na minha cabeça para adiar sempre a minha pintura, porque eu estava sempre achando que eu não estava pronta, que não era o suficiente. Então eu fiquei 2 anos pintando no papel, porque eu não tinha coragem de fazer a minha pintura nas peças de madeira. Aí chegou um dia que eu percebi que eu estava só arrumando desculpas mesmo, né? Que aquilo ali, na verdade, era uma procrastinação que eu estava criando dentro da minha cabeça para adiar o momento que eu ia fazer a minha pintura mesmo nas minhas peças. Aí eu queria fazer essa pergunta para você agora, né? O que é que te segura? O que é que faz com que você adie o momento de começar a pintar, né? Quais são os medos que estão aí dentro da sua cabeça que te fazem recuar, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi, né? Que é ter persistência e paciência. Se eu tivesse desistido lá nas aulas presenciais com aquela minha primeira professora, eu certamente não estaria hoje aqui ensinando tantas alunas, tantas pessoas a mudarem de vida, a terem as suas vidas transformadas pela pintura. Com certeza eu não estaria aqui falando nessa da alegria, da tranquilidade de pintar o Bauer, não existiria a nossa comunidade Loucas do Bauer. Então, se
para você é uma dificuldade muito grande fazer a pintura, fazer as vírgulas que a gente vai fazer juntas hoje, não desista. Porque, na verdade, a artista de hoje foi a principiante que não desistiu. Bom, então, finalizada a parte da transferência do risco, a gente retira aqui o risco. A gente vai agora iniciar a parte de pintura das folhas. Segundo a lista de materiais que você baixou aí na sua biblioteca de materiais aí da jornada, as folhas nós vamos usar o verde esmeralda, o verde folha e o branco. Caso você não tenha essas cores, não tem problema, você vai treinar junto comigo com as cores que você tem aí. Então, a gente vai usar o verde esmeralda, que é esse verde bem escuro aqui da Acrylex, o verde folha, que é esse verde um pouco mais aberto, e o branco. Mas você pode escolher outros tons de verde, desde que você tenha um verde escuro, um verde claro e o branco. Daí você precisa ter, então, um potinho para a gente colocar as tintas, um potinho com água e um papel toalha para a gente tirar o excesso de água da tinta do pincel. Vou colocar aqui então, a gente sacode um pouquinho o pote aqui da tinta quando a gente vai pintar a primeira vez. Coloca a tinta aqui no prato. O branco eu não preciso colocar ainda, eu vou colocar o verde escuro e o verde mais claro. Esse meu verde claro, ele tá um pouquinho mais firme, então eu venho na água, tiro o excesso aqui e coloco um pouquinho de água na tinta para ela ter uma leve hidratação. Eu não posso exagerar na hidratação dessa tinta, porque senão ela vai ficar muito aguada e vai acabar desestruturando mesmo a pincelada. Então, você não pode exagerar na quantidade de água. Vamos usar aqui o pincel redondo 705, número 2. Então, eu venho aqui, pego a minha cor principal, que é o verde escuro, pontinha no verde claro, tirei o excesso no pratinho. E agora, todas as pinceladas que eu for fazer daqui para frente vão ser com essa configuração. Eu vou botar o verde escuro no pincel com o verde claro na pontinha e vou fazer as pinceladas. Para quem nunca fez o Bauer, nunca pintou, qual é a minha dica? Minha dica é que você pegue um pedaço de papel diferente do que você vai fazer a pintura final e faça um treino, da mesma maneira que eu fiz quando eu comecei a aprender, que eu contei aqui para vocês, um treino das vírgulas, um treino dessa stroke, que são as pinceladas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui um papel. Ó, gente, como é que vocês vão fazer a vírgula, ó? Vocês vão apoiar o pincel até ele abrir, e aí vocês vão puxar esse pincel e ir girando para que forme a barriguinha da vírgula.
Não molho o pincel na água, eu vou direto na tinta escura, pontinha na tinta clara, tiro o excesso no pratinho, aperto o pincel contra o papel e faço novamente a vírgula. Esse procedimento vai ser sempre igual, eu não molho o pincel na água, eu vou direto na tinta escura, pontinha na tinta clara, aperto o pincel e faço a vírgula. Então, a minha orientação é que vocês façam muitas vezes esse exercício da vírgula até vocês se sentirem prontas para então passar para a pintura realmente da composição, que é a pintura que nós vamos fazer agora. Então, onde tiver vírgulas um pouquinho maiores, nós vamos usar esse pincel 705 número 2, que é esse redondo tamanho médio. Quando tiver essas vírgulas muito pequenininhas aqui, nós vamos trocar de pincel e vamos usar um outro que é um pouquinho menor. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Pego a tinta escura, pontinha na clara, venho e faço a vírgula. Mais outras 2 vírgulas do lado de cá. Agora, nós temos essas 3 vírgulas que estão aqui em cima do passarinho. Certo? E nós temos ainda 2 vírgulas ali, que é o galinho que está embaixo do passarinho. Aqui, posso virar a minha peça e faço então as outras 2 vírgulas. Tá sentindo dificuldade na vírgula? Gente, bem normal. A vírgula não é algo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, é uma pincelada que com o tempo, com o treino, a gente vai pegando o jeitinho. Como eu disse, as minhas alunas nunca tinham pintado antes e hoje têm resultados maravilhosos porque elas aprenderam, se dedicaram, fizeram os exercícios e não desistiram. Essa é a principal lição dessa aula. Não desista, não desista de você. Você nunca vai conseguir evoluir em nada se você desistir, certo? Então, para que você sempre esteja evoluindo na sua vida, você precisa se dedicar, você não pode desistir, você precisa continuar. Então, a lição da aula de hoje é essa: não desista de você. Agora, nós vamos fazer uma segunda pincelada do Bauer, que é uma pincelada muito importante chamada S-Stroke. Vamos pegar de novo aquele nosso papel preto? Então, aqui, trazendo o nosso papel preto para o treino, essa primeira linha a gente treinou as vírgulas, agora nós vamos treinar o S-Stroke. O S-Stroke, você vai fazer o carregamento do pincel da mesma maneira que fez a vírgula. Primeiro vai pegar a tinta escura na pontinha clara, tira o excesso no papel, e aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, de fino, aperta o pincel para frente e termina fino. Vou fazer novamente por cima porque faltou um pouquinho de hidratação na tinta. Fino, aperta o pincel para frente e termina, ó, venho fininho, aperto o pincel para frente e termino fininho. Esse é o desenho, é a pincelada que nós vamos fazer agora, que é a pincelada do S-Stroke. Voltamos aqui com a nossa peça. Você vai treinar então a pincelada do S-Stroke. Quando você estiver se sentindo um pouco mais segura, venha então para a nossa composição final. Aqui então a gente vem fininho, aperta o pincel e desce fininho.
vem, aperta o pincel para frente e desce fininho. Mais uma vez o lado de cá, fininho, aperta o pincel para frente e desce. Mais uma vez, vem fino, aperta o pincel e desce. Também é uma pincelada que a gente normalmente não costuma fazer em nenhuma outra técnica. Você que nunca pintou antes deve estar estranhando bastante mesmo, mas isso é assim mesmo. É a primeira vez que você está tendo contato com a pintura Bauer. Faz parte sentir dificuldade, a sua mão ainda não está treinada e para isso você precisa de ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de treino, mas eu tenho certeza que você vai conseguir se você não desistir, tá bom? Agora embaixo aqui da tulipa, que é essa florzinha aqui, a gente vai fazer uma partezinha assim, ó, bem curtinha mesmo, que é apenas uma gola ali, não chega nem a ser uma vírgula. E embaixo o cabinho, com o mesmo pincel número 2 que a gente já está usando, a gente vai fazer uma espécie de uma vírgula mais longa, assim, ó. Só fazer o cabinho mesmo. Do lado de cá, a mesma coisa. Fazemos aqui, então, a golinha. E aqui a vírgula mais compridinha, mais puxadinha, que é só o cabinho mesmo. Temos ainda aqui embaixo do coração, nós temos 2 vírgulas ali para fazer, desse lado e desse lado. E agora, nós vamos fazer as vírgulas pequenininhas que estão nessa parte superior aqui do galho, né, do coração. E nós vamos substituir o nosso pincel por um pincelzinho redondo também, só que bem pequenininho, porque esse tipo de pincelada em vírgula fica mais delicada, mais bonitinha se a gente usa um pincel menor. Então agora nós vamos pegar o pincel 7450, que a gente também chama ele de filete ou zerinho, e é um pincelzinho redondo, bem pequenininho e delicado, que nós utilizamos para fazer essas vírgulas bem pequenininhas que tem aqui em cima. O procedimento é o mesmo, eu vou pegar a tinta escura, depois a clarinha vou pegar na pontinha do pincel, vou tirar o excesso no pratinho e vou fazer a vírgula da mesma maneira que eu estava fazendo com o pincel redondo número 2. Então, agora eu vou começar a fazer essas vírgulas bem pequenininhas, ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Certo, agora que a gente finalizou as vírgulas com esse pincelzinho, a gente tem um detalhezinho, deixa eu mostrar aqui a peça acabada para vocês, que é, eu gosto de, em alguns momentos, alguns arabescos, dar algumas pinceladas de detalhe para dar mais volume, para dar um contraste. Então, nesse galho aqui do passarinho, eu vou trazer aqui uma tinta um pouco mais clara por fora da vírgula e outra mais escura por dentro da vírgula
para criar esse efeito um pouco mais dramático, digamos assim. Vamos lá? Para isso eu vou usar a tinta branca. Além disso, na pintura Bauer, a gente também coloca o que a gente chama de luz em alguns pontos. Na verdade, a luz é a representação da neve, porque como essa pintura surgiu lá na Alemanha e lá é uma região fria, uma região que neva, os camponeses eles também reproduziram o efeito da neve nas pinturas. Então a gente utiliza a cor branca para representar a neve e dessa forma também a luz que bate na neve. Sendo assim, a gente vai fazer essa representação aqui na folhinha da tulipa, no S-Stroke, e também, como eu falei para vocês, um pouquinho aqui nesse galinho do passarinho, para dar uma dramaticidade, ficar um pouquinho mais interessante ali a nossa pintura. Vamos lá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer aquela cor dupla do verde escuro com o verde claro, eu vou fazer o verde claro com o branco na ponta. Ó, na pontinha aqui do S-Stroke, eu vou trazer o branco. E aqui também, por fora da vírgula, vou trazer também uma mini vírgula branca. Do outro lado, a mesma coisa. Já começou a dar um efeito bem diferente, né? Olha só. Agora, eu quero vir com um efeito escuro por dentro dessas vírgulas aqui. Então, eu vou vir com a cor mais escura. Eu vou fazer o verde claro e colocar a pontinha do verde escuro no meu pincel. Então, eu tô com o verde claro, ó, o verde claro no pincel com a pontinha no escuro. E eu vou fazer uma vírgula por dentro da minha vírgula. Fica um efeito bem legal, né? Agora, a gente chegou na última parte dos verdes. Os verdes são sempre a primeira etapa da pintura. E a gente agora vai fazer, então, os galhos. Esses galhos são feitos com um pincel bem fininho, chamado liner. É um pincel que é para fazer linhas muito finas, delicadas. A gente usa um pincel, então, chamado liner. Esse aqui é o liner, ele é o 755-2/0 e ele tem as cerdas muito finas e longas, que são justamente para poder fazer linhas finas e delicadas. Então eu também faço carga dupla com o liner, eu também uso as duas cores, o verde escuro com o verde clarinho na ponta, e aí eu vou começar então a fazer os movimentos dos galhos. Eu seguro o liner bem em pé. Viram? Viram como faz?
Então chegamos ao fim da nossa primeira aula da Jornada da Pintura Bauer, onde nós iniciamos a pintura desta peça aqui em homenagem ao Dia das Mães. E faremos também a pintura deste texto. E na nossa aula número 3, a nossa última aula da jornada e a aula mais importante, faremos a pintura do passarinho, que é a nossa figura central aqui da nossa peça. E agora eu quero fazer um convite para que você entre no nosso grupo VIP. Esse grupo foi criado para todas aquelas que querem realmente continuar a evoluir dentro da pintura Bauer. Se você quer seguir comigo, ser uma margarida dentro da nossa comunidade Loucas do Bauer, quando eu abrir as vagas para essa próxima turma, você que vai estar dentro do grupo VIP vai receber em primeira mão todas as informações e todos os benefícios de quem estiver dentro desse grupo. Então, não dá bobeira, aproveita, entra lá no grupo VIP para ser uma das primeiras margaridas da nossa comunidade. E nesta aula eu te falei sobre uma lição aprendida, uma lição que eu levo para a minha vida e que eu gostaria que você levasse para a sua vida também. Você lembra que lição é essa? Vai lá no Instagram, comenta qual foi a lição aprendida que eu vou te dar um presente. Isso, nós faremos um sorteio de uma peça em madeira que você receberá aí na sua casa para pintar em Bauer. Então, para participar desse sorteio, você precisa comentar embaixo da postagem da aula 1 qual foi a lição aprendida. E dessa maneira, nós faremos um sorteio entre os comentários. Corre lá, vai, comenta para concorrer.